Aí teve essa saída de Dorival, que volta, na verdade, se falou muito pouco do Ceará nesse momento, mas na verdade ele ressurge no Ceará. Aí lá, ou seja, Ceará, Flamengo, São Paulo e agora vai para a seleção brasileira. Aí jornalistas de meios de comunicação pesados de São Paulo, do Rio, começam a informar que o plano A, e é importante dizer isso, plano A, porque se o plano A não é alcançado, todo mundo vira plano B. Isso eu acho que o clube fala que é plano A, acho que é algo que pode, em algum momento, virar um problema. Porque o plano A você precisa ser alcançado, porque tornar o outro que está vindo. Ele até pode ser na cabeça de todo mundo, mas aquele tipo de coisa que dizer não é o ideal. Porque na hora que. Prioridade. Prioridade. Quando você fala que alguém. Prioridade é só uma prioridade, o resto não é. Mas é normal, mas assim, o plano A, e não estou dizendo, não estou inventando a roda, não, porque assim, já falou, só que eu achei assim, porque foi tipo, o plano A do São Paulo é Voivoda. Se todo mundo sabe, Voivoda, cada fala. O plano A do São Paulo é Voivoda, e no fim do mesmo dia, o plano A já não existe mais, já é negado. Mas não vou nem entrar na parte do plano B, que quem vier agora, se for o treinador mesmo, vai ser o plano B. A questão é que aí já passa a ser um debate, e aí, por torcedores, mas isso é tudo normal. Mas a gente, querendo ou não, um programa, a gente tem a característica de debater coisas que as torcidas contam também. A gente não né? Porque muitas vezes, durante muito tempo, o debate foi retroalimentado pelo próprio debate da imprensa. Não, a gente pode debater o que os torcedores estão debatendo. Não precisa só debater o que a mesa redonda debateu, o que o outro programa debateu, ou seja, como se fosse uma casta. Não, pô, o que é que o público está debatendo? Muita gente está debatendo isso, debate aquilo. E nessa circunstância, nesse ponto específico, era o fato de que o não do treinador do Fortaleza representava uma possível é o que estou dizendo, não teve a palavra possível, uma possível falta de ambição do treinador ir para o São Paulo. A diferença seria grande? Seria enorme. Gostando ou não, torcedor do Fortaleza, mas o cara, porque nesse momento já é um São Paulo diferente do que o São Paulo há 2 anos. É um São Paulo atual campeão nacional, um dos campeões nacionais, que está na Libertadores, e é um time que tem Calheri, que tem Lucas, que tem Rami Rodrigues. Sim, é um elenco. Tem outros, só me vier na cabeça aqui, que tem, mesmo com todos os seus problemas, mas são problemas dentro de uma escala muito diferente. O que tem de problema tem dinheiro também para resolver. É um clube que, assim como o Fortaleza joga no Castelão, também joga no estádio gigantesco, a média de público foi a segunda maior do Brasil do ano passado, só abaixo do Flamengo, que joga no Maracanã, e que está na fase de grupos da Libertadores, ou seja, tem a Libertadores já confirmada, de fato, ali, a fase principal dela. É óbvio que era um projeto bom. Mas a segurança que Voivoda teve no Fortaleza, ele virou um turno como lanterna e não foi demitido. Porque se entendeu lá, e uma parte da torcida naquele momento quis, a parte da imprensa cobrou, tudo dentro do jogo, mas a direção, Marcelo Paes manteve que porque tinha a leitura de que estava pesando a participação na Libertadores do Fortaleza naquele momento, uma questão física, e na hora que acabou, virou só brasileiro, o time conseguiu se recuperar e acabou indo para a Libertadores de novo. E em outros momentos ele já teve. Ano passado teve algumas sequências ruins, passou um tempão, depois perdeu a Sul-Americana, foi lá para baixo, o time depois se recupera, termina no GDR de novo. Então, essa relação que ele criou lá, de já ter superado até Rogério Ceni, que parecia uma coisa impossível, sobretudo em tão pouco tempo, sobretudo sendo logo na sequência, isso acaba não sendo entrando na análise. Simplesmente a análise é, por comodismo, ele ficou em Fortaleza. Não, pô, ele ficou lá em Fortaleza primeiro, o salário dele é um dos, não é agora o maior do Nordeste, que agora o maior do Nordeste deve ser o de Everton Ribeiro, né? Falou, sei lá, beirando 1 milhão, mas era um dos ou o maior salário do Nordeste, entre jogadores e treinadores. O cara joga no estádio de Copa do Mundo, joga num time competitivo, e que com ele é extremamente competitivo, que briga por... Que ano passado estava jogando a final internacional, que paga em dia, que consegue reforços, que consegue comprar um jogador por 15 milhões, que de repente arruma uma outra peça, um jogador que é mal utilizado como Machuca por 12 milhões. Ou seja, não é o Flamengo, não é, mas é um time, mas não é o Fortaleza lá de 2016, 2017. É um Fortaleza completamente transformado, é um clube completamente ativo no mercado. E isso não acabou de ser considerado. Essa permanência é comodismo. Por que comodismo? Quando o treinador do Palmeiras recusa uma proposta do exterior, alguém fica dizendo que o cara é comodista por ter permanecido no Palmeiras?
Pô, o cara poderia ganhar mais dinheiro lá, poderia competir em outras disputas. O cara ficou no Palmeiras para ser campeão da Libertadores, para ser bicampeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, para ser bicampeão brasileiro. O cara ganha tudo aqui. Aí, de repente, alguém diz, ó, tá cômodo demais. É porque o Sarrafo tá aqui. Tá cômodo demais. Aí deveria querer ganhar novas coisas. Como assim cômodo demais? O cara tem um salário gigantesco. O cara mora nos maiores clubes do país, na maior metrópole do país. Salário meu irmão, que uma capacidade econômica gigantesca. Não é comodismo. O cara simplesmente está num emprego bom e estável. E é o de Voivoda no Fortaleza. É um emprego bom e estável. O do São Paulo seria, por um momento, seria algo... um momento da Libertadores ser algo desafiador, algo bom. Mas pelo que é o São Paulo dos últimos anos, talvez não seria... Ele não teria o que ele tem em Fortaleza. Seria massa, beleza, seria um desafio, mas, por exemplo, ele poderia ir na Libertadores, é uma queda precoce, vai saber. Uma falta de adaptação, aquelas coisas, uma queda precoce, daqui a pouco já começa a ser questionado, acabou. Terminou o contrato, apareceu outro nome, aí ele pode voltar para o Fortaleza. Pode acontecer, isso aconteceu com o Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério Ceni saiu e até voltou. Ele saiu do Fortaleza e voltou, isso poderia acontecer. Mas até de repente essa volta, e o Rogério Ceni pode até pensar, pô, o anterior aconteceu isso. Isso pode ter sido ponderado. O desafio maior seria, pô, veja, o primeiro semestre do São Paulo é muito maior do que o primeiro semestre do Fortaleza. Incomparável. Incomparável. O São Paulo está no Campeonato Paulista, que é o principal estadual do país, e está na fase de grupos da Libertadores. A Copa do Brasil só começa na terceira fase, não tem esse aperreio. O Fortaleza vai jogar dessa vez, vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase, já tem aquele joguinho chato fora de casa e tal. Tem o Campeonato Cearense, tem a Copa do Nordeste. É isso que o Voivoda vai jogar até abril, maio, quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, é inquestionável que até ali ele no São Paulo seria algo muito maior. Mas ele não pensou até abril. Ele não deveria pensar até abril. Ele deveria pensar até o final do contrato dele, que é um contrato muito seguro onde ele está. E não é comodismo, é diferente. É uma estabilidade. Pensa em emprego, aí tem falado de futebol, mas não é emprego. Você recebeu uma proposta muito boa, mas de. Muito boa, você já está num lugar legal, mas de algo que está ali, que você não tem tanta confiança se aquilo vai durar. Ou as pessoas que trabalham naquele lugar, o lugar pode durar, mas são meio temperamentais, cara muda todo momento. Já tem algumas pessoas que falaram, ali você pode dizer, meu irmão, ali vai ser um salto na carreira, mas ao mesmo tempo eu posso estar dando um passo em falso. Ou seja, nesse caso não é certo ou errado. O treinador foi lá e escolheu. Não é tratar isso como comodismo, eu acho mais dor de cotovelo. É simplesmente assim, aceitou o mercado, o treinador do Fortaleza não foi e acontece. O do Ceará não foi, o do próprio Fortaleza já foi. Você não precisa de todas as vezes. Algumas vezes tem o não. O não existe. O não existe para tudo da vida. Existe o sim, existe o não. Nesse caso aconteceu o não, segue a vida, normal.